A transformação isocórica é a transformação na qual o volume se mantém constante. Agora que você já sabe o que é uma transformação gasosa, nós iremos falar da transformação isocórica ou isométrica ou então isovolumétrica, que é a transformação na qual o volume permanece constante. Iso igual, córica, volume igual volume, pessoal. Então a transformação isocórica é aquela transformação gasosa em que o volume se mantém constante. Gente, um exemplo de transformação isocórica é esse daqui, onde eu tenho um recipiente com um certo gás aqui dentro dele. Esse recipiente tem uma tampa que não é móvel, ela é fixa, ela é rígida, ela não se movimenta. Esse gás tem uma certa pressão, lembra o que é pressão? Colisões das partículas na parede do recipiente. E tem uma certa temperatura, lembra o que é a temperatura? Grau de agitação das moléculas, perfeito. Esse recipiente, então, vai ser aquecido. E quando ele for aquecido, o que vai acontecer com o grau de agitação das suas moléculas? Vai mudar, não é verdade? Ele vai passar a ter uma certa temperatura T2, uma temperatura maior. Agora que a temperatura é maior, o grau de agitação das moléculas também é maior. Se o grau de agitação das moléculas é maior, então o número de colisões nas paredes do recipiente vai ser maior também. Logo, quando o volume permanece constante, nesse caso, o recipiente não aumenta nem diminui de tamanho, a tampa dele não se movimenta. Quando o volume permanece constante e a pressão e a temperatura mudam, elas mudam de maneira diretamente proporcional. Olha aqui, ó, diretamente proporcional. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que se a temperatura aumentar, a pressão também vai aumentar. Acompanha comigo. Maior temperatura, maior grau de agitação das moléculas. Maior grau de agitação das moléculas, maior colisão com as paredes do recipiente. Maior pressão. A relação entre pressão e temperatura é dada pela equação de Guerra-Lussac. Nessa equação, nós percebemos que pressão e temperatura são sempre diretamente proporcionais. E a razão entre elas é uma grandeza constante. Se eu dividir a pressão pela temperatura na situação 1 e dividir a pressão pela temperatura na situação 2, essa razão vai dar igual nas duas situações. Legal, né? Bacana, né? Essa relação é importantíssima para caracterizar uma transformação isocórica. Primeiro, volume constante. Segundo, razão entre pressão e temperatura vão ser sempre a mesma. Gente, além disso, nós ainda podemos escrever um gráfico da relação pressão e volume quando a transformação for isocórica. Presta sua atenção aqui no detalhe, ó. Eu tinha uma certa substância em um certo estado A. Esse gás aqui, por exemplo, estava num certo estado A, que ele tinha uma pressão PA e VA. Lembra das variáveis de estado que caracterizam o estado de um gás? Então, ele tem uma certa pressão PA, um certo volume VA e uma certa temperatura TA, que eu não estou relacionando aqui. Se a transformação for isocórica, quer dizer que o volume não muda. Aí esse gás vai sofrer uma transformação gasosa saindo do estado A e indo até o estado B, em uma constante no volume. Isso quer dizer que a transformação foi isocórica. A pressão dele aumentou, mas o volume permaneceu constante, pessoal. A temperatura você não consegue enxergar aqui. Mas se nós fizéssemos um gráfico da pressão pela temperatura, olha o que nós encontraríamos. Uma linha reta, uma função do primeiro grau aqui, ó, uma relação linear, uma relação direta entre pressão e temperatura. É isso que diz a relação de Guerra-Lussac. E olha aqui um detalhe importantíssimo, pessoal. Conforme a temperatura diminui, a pressão também diminui. O que faz todo sentido, uma vez que o número de colisões vai diminuir.
Mas, quando essa temperatura, olha só, quando essa temperatura vai chegando em menos 273, ó, essa pressão vem tendendo a zero, ó. Por que isso? Por que isso? Porque aqui é o zero absoluto. Não haveria movimentação das partículas nessa temperatura, logo não haveria colisão com as paredes do recipiente. Mas, infelizmente, nós não conseguimos atingir essa temperatura e por isso a linha pontilhada. Bacana, né? Sobre a transformação isocórica, muito fácil, muito tranquilo, né, pessoal? Então vamos para a próxima transformação, pessoal.